Oi pessoal, eu sou a Nayara, acadêmica de medicina, e hoje a gente vai iniciar com a playlist de psiquiatria aqui no Ensinamente. Primeiro tema que a gente vai falar é a anamnese psiquiátrica. A anamnese é aquela entrevista que a gente faz com o paciente para tentar direcionar o diagnóstico, certo? Então, na psiquiátrica, a gente vai se atentar às patologias da psiquiatria. Vai ser a mesma anamnese que a gente faz com os outros pacientes? Vai! Só que agora a gente vai especificar, certo? O primeiro item da nossa anamnese vai ser a identificação, que você vai perguntar o nome, a idade do paciente, o grau de escolaridade dele, profissão, estado civil. São coisas básicas, mas muito importantes para direcionar o diagnóstico. Por exemplo, algumas patologias se manifestam mais em pacientes idosos, como Alzheimer, demência. Outras em pacientes jovens, como esquizofrenia, tem uma faixa etária ali dos 20 anos. Então, isso é importante. A profissão, tem aquela síndrome de burnout, que é o esgotamento profissional. Você perguntou a profissão daquele paciente, ele falou que é professor, opa, já liga um sinal de alerta. Ah, é médico também. Então, tem certas profissões que direcionam para certas patologias também. O gênero, algumas doenças estão mais no gênero feminino, outras no gênero masculino. Questão de estado civil. Pacientes que são solteiros têm mais risco de suicídio do que os que são casados. Então, investiga bem a identificação do paciente que você já vai conseguir direcionar um diagnóstico melhor. E religião também é importante perguntar, porque determinadas crenças diminuem o risco de suicídio. Após a identificação, nós vamos para a queixa principal. É o motivo pelo qual o paciente chegou ali buscando sua ajuda. E coloca também um tempo que ele vem sentindo aquilo, que é importante. Em seguida, vamos para a HDA, que é a história da doença atual. Você vai literalmente fazer uma historinha contando desde quando o paciente começou a sentir aqueles sintomas, descrever bem os sintomas, há quanto tempo, se tem um horário que ele sente mais aquilo ou menos. É uma historinha completa de tudo que ele tem sentido atualmente. Na psiquiatria, você vai investigar também aí dentro a questão de tratamentos anteriores que o paciente já fez, de medicação que foi usada, de outras terapias que ele possa ter recorrido. Tudo isso é importante. Outra coisa muito importante é se perguntar se teve algum fator desencadeante. Ah, foi depois de alguma briga em casa, na família, que você começou a se sentir assim? Foi após um acidente, após um assalto? Porque tem doenças que direcionam para isso também, um transtorno de estresse pós-traumático. É importante você saber que houve esse estresse, entendeu? Então, os fatores desencadeantes, fatores estressores são importantes identificar. Outra coisa muito importante, que às vezes pode ter vergonha de perguntar, mas é necessário perguntar se o paciente fez ou faz uso de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. É importante saber isso, para você diferenciar de doenças orgânicas para psiquiátricas, se tem alguma questão de intoxicação. Agora, falando do terceiro item, que é a história patológica pregressa, você vai questionar o paciente dos medicamentos anteriores que ele já tomou, das terapias anteriores, se houve algum momento da vida dele em que ele teve um surto de agressividade, de gastos, compulsividade. Tudo isso é importante. Você não vai queixar apenas o atual. O passado também é importante você investigar. Você vai perguntar o tempo de manutenção, se teve efeitos colaterais daquela medicação que ele já usou, como que foi para o paciente aquela medicação, porque na psiquiatria tem muita queixa de efeito colateral das medicações. É importante você já saber o que o paciente sentiu. Na história familiar, você tem que investigar se os seus familiares já tiveram aquela doença, se já teve algum transtorno psiquiátrico, porque a genética aí é muito importante. Tem muitas doenças psiquiátricas que as chances de você adquirir, de ter essa doença, são bem maiores se alguém da tua família já tem. Então, investiga sempre isso. E por fim, a gente investiga as comorbidades. Se o paciente tem alguma doença orgânica que pode estar causando aquela disfunção, porque é importante fazer essa diferenciação.
É importante também investigar a história social daquele paciente, a história evolutiva dele. Perguntar como ele era na escola, se era atento às aulas, se tirava notas boas. No trabalho, como que é esse paciente, as relações pessoais dele. Tudo isso ser investigado bem aprofundado. E agora eu vou chamar o meu amigo Charles para explicar um pouco do exame do estado mental, que é como se fosse o nosso exame físico na psiquiatria. Olá pessoal, eu sou o Charles e eu vou dar continuidade ao que a Nayara estava explicando, entrando agora com o epônimo Asmock-Pliak, que vem trazer para nós o exame do estado mental do nosso paciente, que seria, como ela havia dito, o equivalente ao exame físico dos pacientes de outras especialidades. Esse epônimo vem nos trazer uma facilidade na hora de chegar ao diagnóstico final desse paciente, onde o Asmock sugeriria talvez uma patologia orgânica, como nós observamos nas demências, no próprio Alzheimer. Já o Pliak pode sugerir muito mais uma doença totalmente psiquiátrica, não tão relacionada a uma doença orgânica. Começando então pelo Asmock. O A é de atenção, e na atenção nós vamos avaliar a tenacidade, que se refere à concentração, e a vigilância do nosso paciente, que é como ele está respondendo aos estímulos externos a ele, que estão ao redor da sala. Na tenacidade, nós podemos ter duas alterações, hipotenaz e hipertenaz, que é quando o paciente está excessivamente concentrado em um estímulo único, como por exemplo no autismo, onde o paciente vai estar muito concentrado em uma única ação, sem prestar atenção no que está ao redor, e hipotenaz, o paciente depressivo, por exemplo, ele não consegue se concentrar nem na sua fala, ele não está conseguindo entender o que você está dizendo por não ter uma atenção adequada. A vigilância tem duas alterações também, onde o paciente pode estar hipervigil ou hipovigil. E você vai observar isso olhando para ele e vendo como ele reage aos sons, à sua voz, aos seus comandos no momento do exame. O S vem representar a sensopercepção, que nada mais é do que a percepção que temos dos nossos 5 sentidos. Seriam eles tato, olfato, paladar, audição e visão. Então, qualquer alteração na percepção de um estímulo vindo através desses sentidos se caracterizaria aí em uma alteração de sensopercepção. Temos basicamente a alucinação e a ilusão. E qual a diferença desses dois, que causa bastante confusão na nossa cabeça quando nós tentamos entendê-los? A alucinação seria a vivência real de algo que não existe no ambiente. Por exemplo, eu estou numa sala e eu estou vendo um jacaré andando ali na minha frente sem que haja nenhum objeto para que haja uma interpretação errônea. Eu vejo um objeto real sem que haja algum objeto ali, não há nada na minha frente. A ilusão seria a interpretação errônea de um objeto real. Por exemplo, tem uma cadeira na minha frente, mas eu estou vendo uma pessoa. Então, existe o estímulo, porém eu estou interpretando errado. Seguindo, nós temos o M, de memória. Aí nós avaliamos a memória do paciente através da conversa que nós teremos com ele, perguntando sobre coisas que aconteceram há muito tempo, para avaliarmos a memória retrógrada, e coisas que aconteceram há pouco tempo, que seria a memória recente, e coisas que você acabou de dizer para ele, que seria a memória imediata desse paciente. E aí nós teremos patologias mais voltadas para as alterações de memória. O O é de orientação, e aí nós avaliaremos esse quesito fazendo perguntas para o nosso paciente. Para avaliar quanto à orientação temporal, nós perguntamos para ele sobre a data do dia, coisas relacionadas ao horário, para ver se ele está localizado temporalmente na atualidade. Nós temos também a orientação espacial, e aí você pergunta para ele aonde ele está naquele momento. Se ele responder corretamente, ele está orientado. Temos a orientação proprioceptiva, que é a orientação voltada para si mesmo. Se ele sabe quem ele é, o que ele é. Seguindo, nós temos o C, de consciência. E aí, nós avaliaremos ele com o clássico Glasgow, para ver se ele está consciente, se ele está torporoso, como é que ele está naquele momento. A grande parte dos pacientes que nós atendemos em consultório estão conscientes com Glasgow do nível 15. Porém,
A psiquiatria também se aplica a outros ambientes hospitalares e pronto-socorro que será necessário avaliar esse paciente com uma maior perspicácia. Começando agora com a segunda parte do epônimo, nós temos o P, de pensamento. Como representante grandioso dessa questão, nós temos os delírios, que são as alterações de pensamento voltados para o conteúdo, velocidade e produção. A velocidade do pensamento está geralmente, mas não sempre, ligada à velocidade que o paciente vai falar. Por exemplo, se ele está taquipsíquico, que é quando o pensamento está muito acelerado, é provável que ele vá falar muito rápido também. E o oposto é verdadeiro. Quando ele está bradipsíquico, com pensamento muito lento, como é o caso de alguns transtornos que trazem um humor mais deprimido, o paciente vai falar mais devagar. Temos aí as alterações de conteúdo, por exemplo, tem um conteúdo mágico, é um conteúdo persecutório, é um conteúdo delirante, você vai avaliar isso de acordo com o que seu paciente está dizendo para você. E nós temos a produção, se é uma produção adequada, se é uma produção extensa, tudo isso você vai avaliar ouvindo o que seu paciente está dizendo para você. O L vem nos trazer a linguagem, as alterações voltadas para a linguagem do seu paciente. Como eu já disse anteriormente, pode estar, geralmente está, mas não necessariamente precisa estar conectado à velocidade do pensamento do paciente. E algumas alterações são típicas de certas patologias. Por exemplo, a ecolalia, que é a repetição do último termo dito pelo entrevistador, é muito visto na esquizofrenia. Então, quando você vê o seu paciente fazendo isso, você já vai conectar a essa patologia específica. O I é de inteligência, e aí nós avaliamos com o QI, testes mais voltados para isso, mas uma avaliação rápida, naquele momento que você precisa avaliar rápido no ambulatório, você pode utilizar perguntas voltadas a como o seu paciente resolve as situações do dia a dia que ele precisa resolver, baseado no que ele faz. Por exemplo, é um estudante, ele consegue se comunicar bem com os seus colegas, professores, resolve suas tarefas sem necessidade de ajuda, como esse paciente age no trabalho, ele consegue fazer tudo que ele necessita fazer, porque a inteligência aí vem nos trazer como definição conseguir resolver os problemas do dia a dia que aquela pessoa precisa fazer. Então, se ele consegue, nós vemos que a inteligência dele pode estar adequada aí. O A é de afeto. Nós temos uma diferença básica entre afeto e humor. O humor é o que o paciente diz estar sentindo e o afeto é como ele está se apresentando ali na sua frente para você. Por exemplo, o paciente chega e diz que ele está se sentindo muito triste no momento. Esse é o humor dele. Mas você está olhando para o seu paciente, ele está lá sorrindo para você, dando risada, fazendo piadas. Estaria esse paciente realmente triste? Será que não tem alguma alteração aí? Ou ele tem um tipo de personalidade mais histriônica, que costuma aumentar um pouco mais os sintomas que talvez ele tenha, mas em um grau muito pequeno, e ele está exacerbando essa importância, certo? Então tudo isso é preciso ser avaliado e você pode ver ali conversando com o seu paciente sem precisar fazer muitas perguntas. O C é de conduta, como o seu paciente está agindo com você. Ele está tendo uma conduta adequada? Ele está sendo agressivo? Ou ele está sendo sedutor, tentando induzir que você goste dele, agindo de uma maneira que você claramente vê que está um pouco forçado, nessa maneira mais sedutora de ser, que pode nos levar a pensar em algumas alterações de personalidade. Lembrando que o exame do estado mental do seu paciente começa a partir do momento em que ele entra pela porta. E toda a sua atenção tem que estar voltada para ele naquele momento. Então, nada de distrações. É importante notar como ele está se vestindo. Será que ele trocou os pés do sapato porque ele não prestou atenção? Ou porque ele realmente anda daquele jeito no dia a dia? Ele está usando muito perfume, muitos adornos? Como está a maquiagem? É uma roupa adequada para aquele ambiente? Então, tudo isso é muito importante de ser observado e tudo começa a partir do visual. Então, pessoal, esse foi nosso vídeo sobre a anamnese psiquiátrica e o exame do estado mental.
Nos próximos vídeos nós teremos um aprofundamento maior nas patologias específicas. Então esse foi nosso vídeo de hoje e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e até lá!